Estes são os conteúdos da disciplina Práticas Corporais Rítmicas, nos seus encontros de números 6 e 7. Então agora nós vamos aprofundar um pouco mais aspectos da dança a partir da trajetória da dança moderna. Como já vimos nas aulas anteriores, a dança moderna é sumamente importante no desenvolvimento e na transformação paradigmática dos nossos conceitos de movimento, de gesto e, portanto, da noção de dança. A partir do desenvolvimento da dança moderna, nós temos também a observância da formulação teórica iniciada por Rudolf Laban. Laban divide, então, o movimento em 4 fatores e em 8 dinâmicas. E é a partir das ideias de Laban que nós iremos trabalhar os nossos laboratórios do movimento, para a dança moderna e a arte do movimento. Para tal, então vamos assistir um vídeo, Dança, Corpo e Movimento, que vai apresentar para nós os 4 fatores do movimento: o peso ou força, o espaço, o tempo e a fluência, e as 8 dinâmicas do movimento, que são 8 verbos que caracterizam as nossas ações básicas: empurrar, deslizar, flutuar, torcer, sacudir, vibrar, socar e talhar. E a nossa tarefa para a aula número 6 será a tarefa de número 5, quando vamos então pesquisar um pouco mais sobre a trajetória e a construção teórica e metodológica de Rudolf Laban. Aqui um quadro, então, para entendermos um pouco o que podemos falar e o que quer dizer cada uma dessas qualidades do movimento segundo Laban. Então, o peso se refere a aspectos da força, da energia aplicada no movimento, Firmeza, força, resistência, vigor, leveza, suavidade, delicadeza. Se ele é mais forte, se ele é mais delicado, se ele é mais insistente, se ele é mais suave. O tempo diz respeito à ideia de rapidez, de súbito, urgência, instantaneidade, lentidão, demora, prolongamento, sustentação. O movimento ele tem uma qualidade temporal, ele é rápido, ele é veloz, ou ele é muito lento, ele é muito prolongado, ele se estende, O espaço representa a dimensão de ocupação, a volumetria, o modo como o corpo se posiciona e se organiza e organiza o seu entorno. Então, o espaço pode ser mais reto, direto, preciso ou indireto, flexível, oscilante, rodeante. Então, são mais diagonais, São círculos. Que trajetórias nós desenvolvemos no espaço nas nossas atividades físicas. E a fluência é a união de todas as outras qualidades, o peso, o tempo e o espaço. A fluência permite compreendermos se o movimento será mais livre ou controlado, ou também aspectos de continuidade e descontinuidade na qualidade desse movimento. As ações das dinâmicas de movimento associadas aos fatores do movimento é que permitirão a construção então das partituras corporais, dando então essa noção de que o movimento e a dança são uma expressão física, mental e emocional em movimento. Preste atenção no nosso vídeo da aula então. Vamos observar alguns aspectos. Importância de relatar as transformações estéticas, artísticas, teóricas e metodológicas que foram provocadas pelo desenvolvimento da arte da dança moderna entre o final do século XIX e a primeira metade do século XX. Nós já havíamos visto isso nas aulas anteriores e agora reforçamos essa ideia, como elas fizeram uma ruptura paradigmática com o universo da dança tradicional. Ela permite 3 aspectos fundamentais: explorar novos relacionamentos com tempo e espaço, investigar novos modos de explorar e desenvolver a própria movimentação e explorar uma relação mais individuada e personalizada do movimento e do dançar expressivo. Seguindo então, fazendo um exercício com os 4 fatores do movimento. Dançar exige tônus, energia. Dançar é uma ação volumétrica, tridimensional, desenvolve um trajeto de movimentos no espaço, uma arquitetura espacial. Dançar é uma ação no tempo. Dançar observa um ritmo e uma fluência na movimentação, livre, controlada, contínua ou descontínua. Perguntas então.
Será que já pensamos sobre isso? Como esses fatores do movimento estão presentes na nossa própria movimentação? Qual é a energia que costumamos acionar quando desenvolvemos as nossas atividades físicas? E quando dançamos? Se dançamos alguma vez, né? E se o nosso corpo fosse pensado como uma casa, qual é o espaço que esse corpo representa? Como ele ocupa, como ele se posiciona perante os outros corpos, né? E se organiza espacialmente? Como usamos o tempo enquanto estamos nos movimentando? Percebemos que a cada gesto há uma passagem de tempo dentro da nossa vida cotidiana? E como fluem esses movimentos nas nossas práticas físicas? Eles são sempre mais livres ou são mais controlados, disciplinados, rigorosos, sincopados, né? Eles são mais contínuos ou são mais quebrados, fragmentados, descontínuos? Faça então esse mesmo tipo de exercício para as dinâmicas de movimento. Elas são 8 e, como já vimos, elas são representadas por verbos que indicam ações. Tente se perguntar quando observamos a presença dessas ações em nossas tarefas cotidianas e nas nossas modalidades de práticas físicas, no esporte, no atletismo, enfim. Isso vai ser muito importante para quem escolher desenvolver a tarefa seguinte, de número 6. A tarefa 5, então, referente a essa aula de número 6, é pesquisar sobre a trajetória e a construção teórica e metodológica de Rudolf Laban. Uma pequena biografia. Quem foi esse cara? Quando? Onde ele viveu? Quais foram suas principais ideias? E como ele pensava e como desenvolveu o conceito de movimento. Na nossa aula 7, então, nós temos um conjunto, né, um arquivo, uma biblioteca de diferentes vídeos apresentando aulas e alguns grandes pesquisadores brasileiros e internacionais que refletem e utilizam e fazem uso mesmo, né, do arcabouço teórico, metodológico e todo o referencial das práticas de Laban e seus seguidores. Nesse encontro temos uma tarefa. Vamos então mergulhar nesses vídeos, né? Elejam os que mais vocês se interessarem, assistam esses vídeos, anotem, tirem as ideias principais. E o exercício é construir uma aula de 30 minutos explorando pelo menos um fator do movimento e duas dinâmicas de movimento. Como nós não vamos apresentar fisicamente, a proposta é que vocês transformem essa aula num mapa, na forma de um desenho ou de um gráfico. Para vocês compreenderem melhor, vou mostrar aqui alguns tipos de gráficos utilizados, né, quando a gente aplica essa metodologia labaniana. Vejam, aqui um desenho do corpo, as partes do corpo, né? Alinhamentos que falam então de peso, firmeza, flexibilidade, espacialidade, direcionamento. Aqui um outro gráfico do movimento que está acontecendo, né, ali, desenhado graficamente. Depois um outro que vai colocando direita, esquerda, diagonal, né, para frente da direita, frente atrás, né? Aqui já um gráfico, já mais com toda uma sequência de movimentos, né? Bem simples, bem divertido, bem lúdico. E essa é a proposta, que vocês possam então usar essas duas ideias e tentar fazer um desenho muito simples e apresentar nesse formato, né? Como vocês representariam na forma de um desenho, uma representação gráfica de uma movimentação, usando dois elementos, um fator e duas dinâmicas. Aqui um outro bem clássico, labaniano. Aqui também outro com movimentos, né? E depois como ele é traduzido naquela sequência. E finalmente, para a gente finalizar o encontro de hoje, esse trabalho do artista Kandinsky, quando ele transforma essas ideias em pintura, dentro de toda a estética da arte moderna. O movimento se transforma em imagem, em uma pintura.